Por que nossos irmãos protestantes insistem tanto em dizer que após o imperador Constantino, a igreja primitiva se corrompeu, tornando-se imposta, sendo introduzida nela várias heresias, sendo que a igreja primitiva foi restaurada somente após a reforma protestante? Júnior César faz a pergunta. Veja, o que é que acontece com o protestantismo? Eu peço desculpas da minha falta de temperança na resposta passada, porque, sabe que o sangue ferve, né? Mas, o que é que, assim, respondendo de uma forma um pouco mais pacata, a dificuldade dos protestantes é a seguinte, é que eles nasceram numa época de crescente racionalismo, não é? Eles nasceram no século XVI, portanto, eles estão já numa nova visão de mundo, onde eles querem ter certezas das coisas. As coisas têm que ser meio que cartesianas, ideias claras e distintas. As coisas têm que ser bem objetivas. Então você pega o mundo de Calvino, por exemplo, o mundo de Calvino é um mundo muito simples. Se você pega uma catedral medieval, a catedral católica, não é? Ela é cheia de altares laterais, na penumbra, anjos, santos, velas, incenso, etc. Ele é um mundo muito complexo, é um mundo que não entra na nossa mente. Por quê? Porque para nós católicos, nós sabemos, Deus não cabe na nossa cabeça. Portanto, o mundo invisível de Deus, dos seus anjos, dos seus santos, é um mundo que ultrapassa a nossa racionalidade. O que é que faz Calvino? Ele entra numa catedral gótica, como a Catedral de Genebra, não é? Varre aquilo tudo, limpa as paredes, transforma aquilo numa sala de aula com um púlpito. Cada um pegue seu livro e vamos estudar. Sala de aula. Esse é o culto protestante. Não é? Tudo baseado na Bíblia. Está na Bíblia, existe. Não está na Bíblia, não existe. Lutero concordava com isso. Lutero, ele começou a coisa, entende? Mas Calvino radicalizou. E, na verdade, os protestantes que nós temos aqui no Brasil são 99% calvinistas. E não luteranos. Entende? Por isso eu estou pegando Calvino para entender como é que é a mentalidade dos nossos irmãos evangélicos aqui no Brasil. Não é? Eles querem uma certeza, como isso daqui fosse um receituário, como se a Bíblia fosse um receituário muito fácil de ler. Não é? Sem dúvida alguma, sem problema nenhum, está escrito, não está escrito, não está escrito. Só que a gente sabe que a Bíblia é um mundo. A Bíblia não é assim tão fácil. Você encontra uma afirmação e você encontra 10 outras que aparentemente contradizem. Ou você entra primeiro na Igreja de Cristo, forma a sua fé na Igreja de Cristo, e aí você é capaz de ler a Bíblia, ou então a Bíblia vai ser sempre uma faca de dois gumes e vai terminar havendo divisão em cima de divisão, como as igrejas protestantes são divididas. Eles nunca vão entrar de acordo. Todos eles têm a mesma Bíblia, mas nenhum deles entra de acordo. Entende? Então, a grande dificuldade é essa. Esse é o grande problema. Então, eles falam que a Igreja Católica é o cristianismo paganizado, né? Que se paganizou a partir de Constantino. Mas isso daqui não tem fundamento nenhum. Ah, porque veja só, a liturgia de vocês é a liturgia dos sacerdotes pagãos, é a liturgia, vocês usam insígnias dos imperadores romanos, e tudo isso é paganismo. Como se, ou seja, para você que é católico que está assistindo, para a visão dos evangélicos calvinistas, é como se nós fôssemos uma espécie de sincretismo religioso, como é a macumba. Entendeu? Ou seja, um negócio que era cristão, mas aí misturou com orixás, com, né, divindades pagãs. É essa ideia que eles têm do catolicismo. Que nós somos sincretistas. Pois bem, por que é que nós não somos sincretistas? Nós não somos sincretistas porque o nosso manual de liturgia não são os cultos pagãos. Nosso manual de liturgia é o Apocalipse. Vai lá, abre, meu irmão. Está lá, incenso, túnica branca, né? Altares, tudo isso está no Apocalipse. Esse é o nosso manual de liturgia. Depois outra coisa, antes que houvesse
Bíblia canonizada no Novo Testamento, os 27 livros, nós já tínhamos o nosso culto cristão. Vá às catacumbas, por exemplo. Você visita lá na catacumba de São Sebastião, em Roma. Você vai nas catacumbas de São Sebastião, está lá. Tem grafites dos primeiríssimos cristãos escrevendo lá: Pedro e Paulo, reze por fulano. Quer dizer, a intercessão dos santos lá nas catacumbas. A igreja nasceu católica, minha gente. A missa celebrada em cima do túmulo dos mártires. A missa celebrada em cima da memória, que eles chamam memória dos mártires, né? O túmulo dos mártires. Né? E tudo isso não nasceu do nada. Né? Tudo isso foi uma lenta e gradual gestação orgânica da Igreja de Cristo, que foi aos poucos elaborando a sua liturgia e fazendo as coisas a partir daquilo que são os símbolos, sim, humanos, mas que estão na Bíblia. Nós não precisamos que tudo esteja na Bíblia. Nós cremos na igreja, que é santa, mas que tem membros pecadores. A Igreja Católica, ela é santa. E diria mais, para você entender a palavra santa, a igreja é imaculada, sem nenhum pecado. Como esse bando de pedófilos aí dizer que a igreja é sem pecado? Veja, quando eu peco, e eu peco, né? Eu me confesso, os padres também se confessam. Não sei se você evangélico protestante está assistindo, você não sabe disso. Nós católicos não temos nenhuma ilusão de que os padres pecam. Aliás, o Papa também peca, o Papa também se confessa, não é? E todos nós somos pecadores. Nós não estamos negando isso. Só que acontece o seguinte: quando eu peco, o que em mim peca não está em comunhão com a igreja. O negócio que nós cremos, nós católicos cremos, é que a fronteira da igreja passa dentro de nós. A fronteira da igreja não é que eu estou dentro da igreja e você aí está fora. Não! A fronteira da igreja passa dentro de mim. Existe ainda dentro de mim muita coisa que ainda não é igreja. Existe ainda dentro de mim muita coisa que não está convertida. Mas existe dentro de mim o meu coração e muita coisa dentro de mim que já é membro do corpo imaculado de nosso Senhor Jesus Cristo. É o joio e o trigo. Exato, o joio e o trigo que estão dentro de coração nós. de cada um de nós.